Olá, amigos e amigas do AgroConnection, sejam todos bem-vindos aí para mais uma semana de atualização da safra americana, direto aqui dos Estados Unidos. Me chamo Michael e vou falar um pouco de como está a situação geral da safra aqui no país. Mas antes disso, segue a gente nas redes sociais do AgroConnection, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal e não perder nenhuma das nossas atualizações. Mas antes disso, solta a vinheta para nós, Luiz. Falando da condição de desenvolvimento das culturas, até o dia 12 de julho, então, cerca de 30% da área de milho dos Estados Unidos já havia iniciado o pendoamento, percentual muito próximo da média dos últimos 5 anos, que é de 32% para essa época do ano. Nos estados mais do sul, como Texas, Carolina do Norte e Tennessee, então essa fase já está bastante avançada, enquanto nos estados ao norte o desenvolvimento segue de forma um pouco mais gradual. Em relação ao enchimento de grãos, aproximadamente 5% da área de milho já atingiu o estágio de grão pastoso, aí R4, o que representa um percentual ligeiramente abaixo então da média histórica de 6% para esse período do ano. Em relação às condições das lavouras, então 68% das áreas estão classificadas com plantas entre bom e excelente, como a gente pode visualizar no mapa, um ponto percentual apenas acima se comparado com a semana anterior. Por outro lado, 8% das áreas se encontram em condições ruins ou muito ruins. Já falando da soja, cerca de 44% da área já está em período de florescimento, percentual então praticamente em linha com a média dos últimos 5 anos, que é de 45%. Os estados mais ao sul seguem mais avançados no desenvolvimento, com destaques principalmente aí para Louisiana, onde 90% das áreas já floresceram, e Mississippi com 83%. Nos estados mais ao norte, como Dakota do Norte, Michigan e Wisconsin, o desenvolvimento ainda é mais lento devido ao calendário de plantio mais tardio. Em relação à formação de vagens, então, aproximadamente 3% da área de soja já atingiu essa fase até o momento, percentual aí muito próximo da média histórica, que é de 14% para essa mesma época do ano. Esse avanço é observado principalmente aí nos estados do sul, né, onde o ciclo da cultura já está mais adiantado devido ao plantio. E quanto às condições então dessas lavouras, 65% da soja está classificada entre boa ou excelente, como a gente pode estar visualizando aí no vídeo, enquanto apenas 8% da área estão classificadas como ruins ou muito ruins. Em relação à semana anterior, então, houve um avanço de 1% na proporção de lavouras avaliadas como boas ou excelentes. Pessoal, falando um pouco em relação à cultura do trigo, a colheita do trigo de inverno continua avançando por aqui. Temos aí aproximadamente 61% da área já colhida. Nos estados mais ao sul, a colheita começou mais cedo, os trabalhos já estão praticamente concluídos, então, enquanto nos estados aqui mais do norte, a colheita segue ganhando um pouco de ritmo ainda. Já o trigo de primavera segue em desenvolvimento. Atualmente aí 72% das lavouras estão na fase de espigamento. Em relação às condições dessas lavouras, então 56% desse trigo de primavera está classificado como bom ou excelente, como a gente pode ver aí no vídeo, né? Enquanto 10% está em condições ruins ou muito ruins, refletindo uma leve queda em relação à semana anterior, quando nós tínhamos 57% das lavouras com avaliações como boas ou excelentes. Pessoal, falando agora um pouco das condições climáticas aqui nos Estados Unidos. Em relação à seca, como vocês podem observar no mapa, até o dia 7 de julho havia diferentes níveis de intensidade distribuídos através do país aqui. Então as condições mais severas continuam concentradas principalmente nas regiões oeste dos Estados Unidos, onde observamos aí áreas classificadas como seca extrema ou seca excepcional. Em contrapartida, já na região central do país, onde concentra grande parte da produção de soja e milho, né, das principais culturas, as condições são de modo geral mais favoráveis, com predominância de áreas aí sem seca ou seca classificada como de baixa intensidade.
Ainda assim, persistem algumas áreas de seca moderada a severa, principalmente em partes de Nebraska, Kansas, Colorado e Dakota do Sul, que seguem sendo monitoradas devido ao potencial impacto sobre as culturas. Quando nós olhamos essa previsão por cultura, como aí soja e milho, aproximadamente 19% da produção de soja está localizada em áreas que apresentam algum nível de seca. As principais regiões afetadas estão mais no oeste e no norte do cinturão agrícola, aí com destaque para estados como Nebraska, além de porções da Dakota do Sul, Arkansas e também do estado de Mississippi. Em contrapartida, alguns dos principais estados produtores de soja, como Illinois, Indiana e grande parte do estado de Iowa, permanecem predominantemente fora dessas áreas de seca. Quando nós pensamos em milho, o cenário é bastante semelhante então à soja. Tem aí cerca de 19% da produção se encontra em regiões classificadas com algum nível de seca, né? Sendo os maiores impactos também se concentrando aí nos estados de Nebraska e na Dakota do Sul. Já por outro lado, os principais estados produtores do leste do Corn Belt, como aí Illinois, Iowa, Indiana e grande parte também do estado de Minnesota, seguem sua maior parte aí, digamos, livres de condições de seca, o que reduz os riscos para a produção nacional desse momento, então. Falando em relação à previsão de chuvas aqui para o país, então o mapa de precipitação acumulado para os próximos 7 dias está indicando aí uma chuva em boa parte do país e muitas das regiões produtoras aqui dos Estados Unidos, mas temos aí previsão de pouca ou nenhuma chuva para alguns estados produtores como Minnesota, Iowa, Dakota do Sul, Nebraska e Kansas, como aí a gente pode visualizar no mapa. Em relação à temperatura, então, o principal destaque é a previsão de valores próximos da média histórica para grande parte dos estados produtores de soja e milho. Principalmente aí já no oeste e no sul do país, a maior probabilidade é de temperaturas um pouco acima da média histórica. Pessoal, então esse era um panorama geral de como está a safra aqui no país. Agora aí vamos dar um giro com o pessoal e ver como está o desenvolvimento da safra nos estados. Fala pessoal do AgroConnection, tudo certo com vocês? Estamos mais uma semana aqui de volta trazendo atualizações sobre a safra de milho e soja para os Estados Unidos. Eu me chamo Marina, sou estudante no grupo de fertilidade do solo aqui da Universidade de Illinois e hoje a gente tem uma convidada especial, a Laila. Ela também é estudante aqui no grupo de fertilidade do solo e ela recentemente começou o mestrado dela em micronutrientes, que é um assunto bem importante, né? Geralmente quando a gente fala sobre fertilidade do solo, a gente dá bastante importância para nitrogênio, fósforo e potássio e às vezes acaba não dando a devida importância aí para os outros micronutrientes, que também são essenciais aí no final da safra para a gente ter um bom estabelecimento de lavouras, para ter uma boa produtividade, que é o que a gente quer. E eu vou deixar os detalhes com ela então e vou começar aqui nossa entrevista. Leila, thank you so much for being here today. We appreciate your time coming here and talking a little bit more about your project. I would like to start asking you what is your background briefly, and also ask you to talk a little bit about your project. What are you working on here? My name is Layla Beck. I'm from Cass County, Illinois, which is a couple hours west of Champaign here at the university. I just finished my undergrad in agricultural sciences at Western Illinois University, and I'm in my second month of my master's program at U of I. I grew up on a small corn and soy row crop operation with some cattle. This project is looking at yield response to micronutrients in the state. Yeah, and since you're working with micronutrients, why do you think that they are becoming such an important topic nowadays? Why do you think that we should study them? Yeah, I think that there are a lot of farmer questions about micronutrients and whether or not they should be applying them. As yields are increasing, we know that micronutrients are essential elements, but they are consumed by the plant in much lower quantities than your typical macronutrients. And so as yields are increasing and the plant is needing more of that nutrient, and farmers may be seeing some deficiency symptoms in their fields, they're questioning how should we check to see if we need to apply them, how much should we apply, and is there a yield response to these nutrients? Right. And since you are working on the team now, could you describe a little bit of your experiment? What rates are we using? You said that usually micronutrients are used
in much lower concentrations than micronutrients. What are the locations that you have? Can you explain a bit more about that for us? Yeah, we're standing in the corn soy micros plot at the University of Illinois Urbana location right now. We are in Rep 4 at the moment. So there are 12 treatments that have different rates of boron, zinc, manganese, molybdenum, copper, and iron. And then there are some treatments that have all of the nutrients combined. And so we have foliar applied these nutrients based off of label rates and what you would see applied in a regular field outside of research. So with that, most of these products, they're applying 1 to 2 pints, 1 to 2 quarts per acre, which is a very low volume, maybe 1 to 2, maybe 3 pounds of the nutrient per acre. 5, if you're talking about zinc, it's a little bit higher, but we've foliar applied these nutrients and then taken some tissue samples so we can look at the different lab analysis methods of looking at the nutrient content in those tissues. And then we also pulled soil tests to look at the nutrient content in the soil of the micros. We can use that to gauge if we get a yield response and maybe the soil supply of those nutrients to figure out if growers really need to be applying the micronutrients. Or there are 10 sites across the state in different soil types. So there are 3 in northern Illinois, around 3 in southern Illinois, and then the rest of them scattered across central Illinois. So we don't just have a couple of sites looking at yield response in, say, the black dirt in Champaign County. We have some sandier sites up in northern Illinois and then some lower fertility locations in southern Illinois to explore the result of us applying the micronutrients and then the soil tests to go with together. But so you expect increase the number of sites for next year? You mentioned a few things about sandy soils, increase the number of sandy sites for the study. Is that what you're expecting for next year, more sites? Yeah, so historically some research that was done that identified original deficiencies of the micronutrients in row crops is concentrated based on soil type, and usually your lower fertility soils, like the coarser textured sandy soils, maybe are more susceptible to causing, to having deficiency for the crop or not supplying as much nutrient. So we're going to work on adding another sandy site next year to look more into the soils that maybe are more susceptible to having the deficiency symptoms that you would see in the field or a potential yield response. So right. And since we talked a lot about the scientific aspect, moving now to the farmer aspect, is there any misconception from farmers that you realize that they may have about micronutrients? And I would also add into that, if you have any piece of advice for farmers that are trying to have the best management for their micronutrients. I think some of the misconceptions are putting the micros in the later herbicide and fungicide passes when the plant is entering reproductive stages, because the plant needs a greater volume of micronutrients when it's in the R stages. However, applying the micronutrients foliar generally isn't resulting in a yield response because they need such a low volume. So one of the misconceptions would maybe be the timing of application or going out in the field and seeing deficiency symptoms and thinking that we need to spray and that's going to correct the issue, because we don't know that yet. So very interesting, Lela. Thank you so much for being here today again. And pessoal, essas seriam as informações que a gente tinha dessa semana para o estado aqui de Illinois. A gente espera trazer mais informações sobre esse projeto de micronutrientes que acabou de começar, e eu tenho certeza que a gente vai ser capaz de responder aí algumas perguntas bem interessantes sobre aplicar ou não micronutrientes, se fazem ou não a diferença aqui para o estado de Illinois em diferentes solos. E semana que vem a gente está de volta com Rubens e Luiz trazendo mais informações para o estado de Illinois. Até mais! Por hoje era isso, de atualizações aqui da safra americana. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, deixa aí que nós vamos estar respondendo assim que possível. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com nós e até a semana que vem. Um grande abraço a todos.